Hoje eu tô falando diretamente aqui do Rancho do Oleiro e eu tava aqui fazendo uma rotina de gravação, veio uma reflexão no finalzinho da tarde. E a reflexão que veio foi o seguinte, cara. Já reparou que tudo na sua vida que deu certo custou um preço? Na alquimia a gente tem um termo que fala o seguinte, que é a troca equivalente. O que que seria a troca equivalente? Seria tu desejar ter algo, mas que para tu ter esse algo, você tinha que dar algo em troca de mesmo valor. Trazendo isso para a prática, seria ver que tudo que deu certo para você, você teve que sacrificar algo durante o caminho para receber esse desejo. É como se fosse uma moeda de troca, sabe? O valor que você dá para as coisas é como se fosse uma moeda de troca. Às vezes você, por exemplo, abre mão de ter mais liberdade ou ter mais foco para você mesmo, de poder experienciar sem ter limite em nada para poder entrar no relacionamento. Não que o relacionamento seja prisão, não quero que você pense isso. Um relacionamento é uma troca de responsabilidades, né? Você é responsável pela sua vida, mas também tem uma responsabilidade emocional junto com outra pessoa e vice-versa, é um acordo. Mas para você ter isso, você tem que abrir mão, de certa forma, da sua liberdade. Você não pode mais fazer as mesmas coisas que você faz de solteiro estando no relacionamento. Ou até pode, né? Depende do que vocês chegam de consenso. Mas o que eu quero dizer é que para você receber aquilo que você deseja, você tem que sacrificar algo. É muito louco a gente ver que por conta de cultura, por conta de pensamento, até mesmo de crítica, julgamento dos outros que estão à nossa volta, a gente fica meio que com medo de fracassar. Sendo que o fracasso talvez seja a moeda de troca mais valiosa que você tem para alcançar o sucesso. Porque quando você fracassa, só se torna um fracasso se você desistir, mas se você não desiste, aquilo dali se torna algo muito valioso em questão de lições que você pode levar para a sua vida e para não repetir na próxima vez que você for tentar de novo. Então, com esse ensinamento que você pega, que foi o que você recebeu nessa troca equivalente, você consegue ter muito mais chance de conseguir resultado nas próximas tentativas. Mas por conta de cultura, por conta de medo de julgamento, como eu tinha dito, a gente fica com medo de fracassar e procura fazer todas as coisas da forma certa. Só que quando você tenta tomar uma atitude que ela não tem real profundidade, que é baseada no medo do julgamento, que é baseada só na opinião dos outros, acaba que o valor disso é muito baixo. E quando você vai para a troca equivalente, o que você consegue receber em troca também é uma coisa muito baixa, sabe? Porque se você não se arrisca ao ponto de quebrar a realidade que você tem hoje em troca de uma realidade melhor, você acaba usando máscaras que evitam conflito, máscaras. E aí, Rafael? Máscaras que não te permitem ser quem você é e que por conta disso você acaba recebendo apenas uma ilusão. Você não recebe o que você deseja. Você acaba dando como troca uma coisa barata e você recebe coisas baratas em troca disso. Quando a gente realmente decide viver da forma que a gente quer, ir atrás do que a gente deseja e perde o medo do risco que isso pode ocasionar, é onde a gente consegue ter as melhores trocas equivalentes e os melhores espólios da vida. Mas é claro que para conseguir isso tem que ter muito jogo de cintura e resiliência. É por isso que a vida vai preparando com as experiências, é por isso que você vai aprendendo no decorrer do tempo, por isso que a experiência te traz mais maturidade, porque você vai aprendendo a ter resiliência para lidar com certas situações, mas só desenvolve resiliência quem se expõe ao risco. Eu tenho certeza que eu estou falando isso daqui, enquanto eu estou falando, você está lembrando de alguma situação da sua vida que se iguala a isso. Pode ser em relacionamento, pode ser no trabalho, pode ser na realização de um sonho, pode ser em âmbito familiar, financeiro, não importa. O que eu quero chegar a dizer e que você consegue ver na sua vida é que tudo que você tem de bom hoje, de certa forma, exigiu um sacrifício no passado. Até mesmo para ter um sucesso profissional, você tem que dedicar muito do seu tempo, muito da sua energia, tem que dar essa troca para conseguir ter a reputação, construir sua carreira, ter essa credibilidade, sabe? Então, se hoje você sente que sua vida não está entregando aquilo que você deseja ou acredita que ela merece ter, você tem que ver primeiramente o que é que você está oferecendo como moeda de troca. Ah, Felipe, mas tem gente que trabalha a vida inteira e não consegue sucesso. Ah, Felipe, eu vejo gente que trabalha demais, mas não consegue ficar rico. O que está acontecendo? Trabalhar muito nunca foi definição de riqueza, até porque se fosse só isso, todo mundo ficaria rico só trabalhando mais. O que acontece é que você consegue ficar rico conforme o valor que você gera. Então, se você gera muito valor
através do seu trabalho, que não necessariamente quer dizer trabalhar mais, mas trabalhar inteligente. Você consegue resultados equivalentes ao valor que você gera. Então tudo na vida segue esse princípio. Para você ter algo de valor, você tem que dar algo do mesmo valor em troca. Até mesmo se a gente for olhar um pouco para a história de Jesus, se enquadra nisso também. O pecado entrou no mundo, o pecado ficou na nossa raiz, e para o pecado ser vencido, um grande sacrifício tinha que ser feito. E Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados, e ele teve a pior morte possível. A pior, porque foi uma morte que escalou todas as dores que o ser humano pode sentir. Em um ponto, em uma troca. A salvação da humanidade, a libertação da morte, em troca de uma vida. Não só de uma vida, mas também em troca de tudo aquela experiência que ele passou, sabe? E aqui eu não estou entrando em papo religioso, eu não quero também saber se você é religioso ou não. Estou usando mais essa história como um exemplo para reforçar o ponto de vista que eu quero te passar aqui. Comece a analisar, comece a pensar se você realmente está vivendo numa entrega muito positiva, numa entrega muito negativa, uma entrega abundante para receber resultados abundantes, ou se você está oferecendo coisas baratas e tendo uma vida barata por conta disso, certo? Era só mais essa reflexão que eu queria trazer. Eu não sei se fez sentido para você, mas se tiver feito, comenta aqui embaixo. Pode comentar uma história da sua vida que se enquadra dentro disso que a gente falou. Se inscreve no canal, deixe seu like e acompanha, porque aqui a gente sempre tem uma troca de ideias muito aberta sobre muitas das coisas da vida, que geralmente muitas vezes não são conversadas, mas que tá dentro da vida de boa parte das pessoas, inclusive da sua, certo? Eu sou o Felipe e essa foi a minha reflexão.